Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente é o Flávio. Agora nesse vídeo aqui eu vou colocar o meu modelo, né, da redação. No vídeo anterior eu falei como a gente deve fazer, quais são os pontos que você deve colocar, beleza? Agora eu fiz aqui a minha redação, já até enviei, né? Vamos ver. Só aguardar aqui a, a resposta da avaliação da tutora, beleza? Tranquilo? Vamos ler aqui, eu vou fazer a leitura primeiro e em seguida, né, eu vou destacar os pontos principais que nós devemos colocar é, nessa redação do Fórum da Disciplina 10, beleza? O primeiro passo para o desenvolvimento do diagnóstico é realizar o cadastramento, pois através dele saberemos o perfil epidemiológico. Outro ponto importante é verificar se a quantidade de ACS e ACE são suficientes para os habitantes. O texto não fala se tem outra UCF nessa unidade, né, nessa cidade. Então, como é um município de pequeno porte, é importante saber se os agentes são adequados para a cobertura de todo o município, né? Deve ser feito o mapeamento dos riscos e vulnerabilidades do território, utilizando os recursos existentes na USF. Além disso, tem que ser realizada a identificação sociodemográfica da população. Percebe-se no texto que o município de Belo Rio é nítida a desigualdade social. Com base nisso, o agente deve compreender as relações sociais, identificando as questões econômicas, de gênero, de cor, de crença e de grupo social. Outro fator que podemos colocar no diagnóstico é a falta de saneamento básico, o que interfere na qualidade de vida das pessoas e na preservação do meio ambiente. Pode destacar também os equipamentos sociais, em que o ACS e o ACE podem utilizar como parceiros em suas ações de saúde. Outro sim, o agente pode relatar em seu diagnóstico as atividades econômicas existentes no município de Belo Rio, como feiras, comércios, bares e vendas. Nota-se que a equipe da USF Pitangueira se reúne uma vez por semana, sendo assim o ACS e o ACE devem aproveitar essa reunião para apresentar o diagnóstico para que a equipe desenvolva as ações de saúde com apoio da equipe multiprofissional. Entende-se que o diagnóstico é importante, pois reorganiza as estratégias de trabalho com base nas necessidades e demandas identificadas na análise situacional do território. Beleza? Pronto. Fiz aqui a leitura, agora eu vou destacar os pontos principais que nós devemos colocar nesse fórum, beleza? Os pontos principais, tá certo? O primeiro ponto principal que eu destaco para vocês é essa palavrinha bem aqui, ó, diagnóstico, beleza? Então o fórum ele vai ser desenvolvido em cima dessa palavra, né, diagnóstico, tá certo? Você vai falar sobre diagnóstico, tá certo? Ele não está te pedindo para falar sobre o planejamento, mas está falando para você falar sobre o diagnóstico e no final relatar a importância do diagnóstico para o planejamento, beleza? Entenderam? Ok? É, outra, outra expressão muito importante que não pode faltar no seu, no seu diagnóstico é esse aqui, ó, o perfil epidemiológico. Você tem que usar essa expressão no seu fórum, beleza? O perfil epidemiológico, tá certo? Aí eu coloquei aqui sobre a quantidade de ACS, né? Que eles não falam, né, se tem outra equipe, né? Eles falam que tem uma equipe na USF Pitangueiras, né? E falam que o município tem 18 mil habitantes. Aí ficou um pouco essa questão, será que existe a quantidade suficiente de acesso para todo o território? Então eu coloquei esse problema aqui no meu texto, né? Será que a quantidade é suficiente? Então tem que ser feita essa avaliação também, colocar no diagnóstico, né? Se a quantidade de acesso e acesso são suficientes para todos os habitantes, né? Eu coloquei isso, né? Você que sabe se você coloca ou não, beleza? Então, perfil epidemiológico, diagnóstico e a quantidade de acesso, né? Tá certo? Ok? Outro ponto aqui, importante também, que você não pode deixar de colocar na sua redação, né? Mapeamento de riscos, né? E vulnerabilidades do território, né? Tem que ser feito um mapeamento, né? Dos riscos e vulnerabilidades do território, né? Tá certo? Por exemplo, quando você
faz o cadastramento, né? Você consegue entender o perfil epidemiológico, né? Consegue também, e você, ao mesmo tempo que você vai fazendo o cadastramento, você também pode fazer o mapeamento dos riscos e vulnerabilidades, beleza? Outra questão importante também é a identificação sociodemográfica. Você tem que usar também esses termos, né? Mapeamento de riscos, identificação sociodemográfica, utilize, tá certo? Aí falar sobre a questão da desigualdade social que o texto fala, né? Você não pode esquecer isso porque o próprio texto já está falando sobre isso, beleza? Então, a identificação sociodemográfica e a desigualdade social, beleza? Aí você vai relatar as questões econômicas, de crença, de grupo social, tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, outra coisa importante, né, que você pode colocar no diagnóstico é a falta de saneamento básico, né? Porque o texto também já fala sobre isso, né? Casas precárias, sem esgoto, né? Sem água encanada. Então, o saneamento básico é uma coisa importante que você também deve colocar na sua redação, beleza? Outra coisa é equipamento social, né? Por exemplo, lá no texto ele fala sobre igrejas, terreiros, tal. Então, é importante você utilizar os termos que você já vem aprendendo aqui nesse curso, né? A gente aprendeu isso na disciplina 8, né? Sobre equipamento social. A gente pode usar esse termo aqui, que é para a sua redação ficar mais técnica, né? Então, os equipamentos sociais, beleza? Ó, tá certo? E outra coisa importante também é atividades econômicas existentes. Você deve colocar isso no seu relatório, beleza? Tranquilo? E depois você deve falar, né, o que deve ser feito no diagnóstico, né? Apresentar o que o ACS, né, e o ACE deve fazer. O ACS e o ACE deve fazer sabe o que ele deve fazer? É apresentar, tá certo? O diagnóstico para que a equipe, né, desenvolva as ações, tá certo? Então você deve falar o que o ACS e o ACE deve fazer com o diagnóstico, tá certo? Beleza? Aí depois você deve colocar, entendeu? A importância, tá certo? A importância do diagnóstico, tá certo? Ó, aí, qual a importância do diagnóstico? Eu coloquei aqui, né? Entende-se que o diagnóstico é importante, pois reorganiza a estratégia de trabalho com base nas necessidades e demandas identificadas na análise situacional do território. Então, não esqueça de colocar a importância do diagnóstico, tá certo? Que o comando ele pede isso, né? Que você coloque a importância do diagnóstico para o planejamento, tá certo? Então eu coloquei que ele é importante, né? Porque reorganiza as estratégias de trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para novas notificações, deixe seu like, tá certo? E vai dar tudo certo, tá certo? E vamos conseguir ter êxito neste curso, beleza? Tranquilo, pessoal? Obrigado por todos. Ok?